Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? O Êxodo foi o tempo de Moisés, e Êxodo é o relato da maior fuga da história. Mais de 2 milhões de escravos fugiram de um dos países mais protegidos do mundo. É uma história incrível com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos da Bíblia. Naquela época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés. Ele testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com uma série de milagres ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor de seu povo. Alguns dos milagres parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em cobra. Mas a maioria são manipulações naturais óbvias, enquanto Deus demonstra seu poder acima de tudo que ele criou para o bem-estar de seu povo. Moisés foi um homem que escapou da morte. Na época de seu nascimento, o faraó ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com esta história. O rio Nilo estava repleto de crocodilos, e os egípcios acreditavam que o extermínio era necessário para diminuir com sucesso o número de israelitas. É assim que o bebê Moisés deveria ter morrido. Mas, como José, Moisés foi criado na corte e recebeu a educação mais alta na universidade egípcia, graças à providência de Deus. Pois para os judeus, Moisés era o segundo maior homem no Antigo Testamento depois de Abraão. Seu tempo como príncipe egípcio teve um fim repentino, no entanto, quando ele perdeu a paciência com um dos condutores de escravos egípcios e o matou. Depois disso, ele teve que fugir para salvar sua vida. As estatísticas da vida de Moisés são fascinantes de ler. Ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto antes de voltar a viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente trabalhando. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente é igualmente fascinante. Porque ele estava em solo sagrado, Deus ordenou a Moisés que primeiro tirasse os sapatos. Então, ele disse a Moisés que ele seria o único a tirar os israelitas do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazer isso. Primeiro, ele disse que era insignificante. Em seguida, ele disse que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que ele seria impotente para convencer o povo de que Deus se encontrou com ele e disse-lhe para liderá-los. Deus disse que seu poder estaria com Moisés, e ele faria milagres. Então Moisés disse que ele era incapaz de falar, tendo uma gagueira que o impediria de juntar palavras. Então Deus providenciou seu irmão Arão para ser porta-voz. Deus não escolheu revelar muito para nós sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Existem 3 referências na Bíblia até a morte e o sepultamento de Moisés, e cada uma dessas referências confere uma sensação de mística em torno da vida e da morte do grande profeta. Foi determinado que ele tinha 120 anos no momento de sua morte, Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, ainda assim, seus olhos não estavam fracos nem sua força desapareceu. Apesar da idade, Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés morreu sozinho com as costas contra a rocha no topo do Monte Nebo, olhando para o outro lado do Jordão para a terra que havia sido prometida, mas na qual ele nunca pisaria. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele conduziu os israelitas até os limites de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas ele não foi autorizado a entrar. Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele fugiu do Egito perto do fim de sua vida. Moisés escalou o Monte Nebo desde as planícies de Moabe até o topo de Pisga. Lá, o Senhor lhe mostrou toda a terra. Números capítulo 27, versículos 12 a 13. O Senhor disse a Moisés: Suba a esta montanha de Abarim e veja a terra que dei ao povo de Israel. Quando você tiver visto, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão era. Deus explica por que Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida em Deuteronômio capítulo 32, versículos 51 a 52. Isso é porque você quebrou a fé comigo na presença dos israelitas nas águas de Meribá-Cádiz, no deserto de Zim, e porque você não defendeu minha santidade entre os israelitas. Portanto, você verá a terra apenas à distância. Você não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deus foi fiel à sua promessa. Ele mostrou a Moisés a terra prometida, mas não o deixou entrar.
Números capítulo 20 registra o incidente das águas de Meribá Cádiz. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim perto do final de sua jornada de 40 anos. A comunidade se voltou contra Moisés e Arão porque não havia água. Moisés e Arão foram para a tenda do encontro e ajoelharam-se diante de Deus. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar com a rocha. A água surgiria. Moisés reuniu os homens e pegou o cajado. Então, aparentemente com raiva, Moisés gritou com o povo: escutem agora, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Moisés não estava seguindo as instruções de Deus para falar com a rocha, ele estava falando com o povo. Então ele bateu na rocha com o cajado 2 vezes, e a água jorrou. Deus respondeu à desobediência de Moisés afirmando que ele não entraria na terra prometida. Portanto, Moisés morreu e foi enterrado por Deus. Judeus e cristãos têm sido fascinados por séculos com a morte de Moisés e a localização de seu túmulo. No entanto, nenhum local é conhecido, pois Deus pessoalmente enterrou Moisés. A Bíblia relata em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 6. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o enterrou em uma ravina na terra de Moabe, oposto a Bet-peor, e ninguém sabe onde está o seu túmulo até este dia. A última passagem nas Escrituras que menciona Moisés é em Judas capítulo 1, versículo 9, referindo-se a uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Portanto, a Bíblia deixa claro que Deus pessoalmente enterrou Moisés, e a localização de seu túmulo é desconhecida até hoje. No desfecho da vida de Moisés, enquanto seu olhar contemplava a terra prometida que ele nunca atravessaria, permanece uma poderosa reflexão. O grande profeta, conduzido por uma jornada extraordinária, experimentou a manifestação divina e liderou um povo rumo à libertação. Contudo, as águas de Meribá Cádiz tornaram-se um divisor de águas, onde a desobediência custou-lhe a entrada na terra prometida. A mística envolvendo a morte e sepultamento de Moisés, enterrado por Deus em um local desconhecido, ressoa como um mistério transcendental. Seu legado, marcado por milagres e desafios, ecoa nas Escrituras. Na disputa celestial pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel evita proferir juízo de maldição, reconhecendo a grandiosidade do homem que enfrentou faraós e liderou um povo à beira da liberdade. Assim, o túmulo oculto de Moisés sussurra um enigma, desafiando-nos a refletir sobre a complexidade da obediência, os limites da promessa divina e a persistência da fé. Seu caminhar, marcado por vitórias e derrotas, resplandece como um testemunho da interação entre o divino e o humano. Na sombra do desconhecido túmulo, somos convidados a contemplar não apenas a vida de Moisés, mas nossas próprias jornadas, questionando o que está além do alcance de nossos olhos e o mistério que permeia nossos destinos. Se este mergulho nas Escrituras e nas complexidades da vida de Moisés intrigou você, convido-o a se inscrever no canal para não perder futuras explorações e análises. Além disso, se apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar dessas reflexões e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades.